Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast em que a gente fala de tarô. Nessa segunda temporada, você não vai mais me ouvir falando sozinha, pois eu vou receber convidadas e convidados especiais que falam bem essa língua para conversas enriquecedoras. Então vamos ao episódio para você saber quem vem hoje bater um papo comigo e falar sobre um novo tema. Tire esse tempinho para refletir, escutar e falar tarologuês com a gente. Olá, gente querida! Estamos aqui para o 11º episódio, o episódio da força, que tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje. E nesse episódio a gente vai falar sobre um assunto bastante polêmico e que eu não poderia falar com outra pessoa se não fosse com justamente ela que está aqui. Estou hoje aqui com a Débora Amaral, maravilhosa, manja tudo do assunto e é por isso que a gente vai falar sobre isso sem medo, porque normalmente dá até um pouco de medo de falar sobre esse assunto. E com ela não vai dar, vocês vão ver que a coisa vai fluir maravilhosamente bem. Vou apresentar a Débora para vocês aqui. Débora Amaral, que é doutora em fitopatologia, professora universitária de bioestatística, tudo coisa fácil, taróloga, professora de tarô, facilitadora Mahalila, que eu acho que é assim que fala, terapeuta junguiana, cursando pós em psicologia analítica, estudante de Vedanta, professora de mitologia védica na pós-graduação em mitologia comparada no Instituto Dédalus. Bom, com um currículozinho bem simplesinho como esse, eu apresento a vocês a querida Débora, que eu obviamente chamei por ser uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma pessoa em quem eu confio, uma figura que está aí no rolê já há bastante tempo, dedicada, estudiosa, comprometida, assertiva, também adoro, firme nos seus posicionamentos e que facilita muito para a gente uma série de entendimentos que a gente vai falar hoje, vocês vão ver que precisam de esclarecimento. Débora veio para falar sobre Jung e o tarô. Bem-vinda, Débora. Obrigada, minha querida. É um prazer também, essa prosa que a gente tem, né? Desde a época da pandemia que a gente começou a fazer umas lives aí, trocando umas figurinhas, que foram muito boas, inclusive para a minha saúde mental. Sim. Então, agradeço muito, né? Nós já nos conhecemos aí de outros carnavais, da roda do tarô. Sim. E o meu caminho com Jung foi se cruzando aí. Primeiro o tarô, depois o Jung foi surgindo, né? Então, já estou aí na estrada com o tarô, não sei nem quantos anos, Kelma. Porque o tarô veio para mim, desde que eu entrei na universidade, eu já tinha um fascínio pelo tarô. Mas como boa cientista, né? Era uma briga danada com esse tal de tarô. Porque a minha mente racional não deixava eu avançar, sabe? De confiar nesse negócio. Assim, como assim que eu não consigo explicar o que é isso? Isso não dá para confiar nesse negócio? Então, foi um processo. Mas hoje eu percebo tanto que o tarô foi um portal para esse inconsciente que eu precisava entrar em contato com ele, sabe? Até, como diz o Jung, para desenvolvimento da minha personalidade, né? Sim. Então, esse caminho, o tarô, eu tenho uma gratidão enorme pelo tarô, né? Nunca vou abandonar o tarô, né? O tarô, para mim, é esse lugar onde eu consegui trazer a minha imaginação, consegui trazer o meu irracional e entrar em contato com isso, que para mim era algo que não existia. Não era algo que fazia parte da minha realidade. O mundo era muito ciência, né? Cru e extremamente racional. E isso tudo me levou a um problema mesmo, assim, de saúde mental quando eu estava no final do meu doutorado. Quando eu estava para defender a minha tese de doutorado, já estava nos finalmente da minha tese, eu tive parei de andar, minhas pernas se paralisaram e eu não conseguia mais andar. O quê? E aí eu falei, está acontecendo alguma coisa aqui, que eu não sei o que é, né? Na época eu não tinha nenhum contato com psicologia, com Jung, com nada disso. O meu mundinho era o mundo
cartesiano, científico, né? Mas minha intuição sempre foi muito, muito boa. Apesar de eu não gostar de entrar em contato com ela, mas ela sempre foi muito apurada, né? Ela sempre foi deixada de lado, que eu nunca falava assim, isso aí é bobagem, né? Eu sempre olhava para a intuição como, Débora, que bobagem você confiar nisso, né? Mas naquele momento eu confiei, sabe? Que veio para mim, tipo, olha, você ficou paralisada para sair desse lugar. Então, na minha cabeça, foi essa leitura que eu fiz, sabe? Assim, sem ter nenhum conhecimento junguiano, e hoje eu sei que foi a melhor leitura que eu podia ter feito. Sensacional. Então, eu cheguei e falei, olha, meu corpo parou para eu sair daqui, esse negócio não tá bom, não. Eu não tô ficando bem aqui nesse lugar. E aí, eu fiz os movimentos para sair dali. Eu fui conversar com o meu orientador, falei, olha, vou voltar em outro momento, termino a tese de longe, vou mandando, você vai corrigindo, mas eu não vou ficar aqui mais, não. Olha isso. Sim, e aí eu fui embora, né? Fui embora de Viçosa, eu estudava em Viçosa, meu doutorado, e voltei a andar em seguida, né? Realmente era uma coisa que era psicológica mesmo, e a vida se tocou. E como eu fiz esse movimento, passou um tempo, assim, poucas semanas, né? O meu tio, que dirige um centro holístico, que na época era ligado à antroposofia, aí na periferia de São Paulo, aí em Parelheiros, Centro Paulos, ele me chamou, já que eu estava naquele momento de vou descansar, né, para eu poder ficar bem comigo mesma, que eu estou muito estresse, a ideia era que eu estava em estresse e tal. E aí ele me convidou para passar um tempo com ele lá no Centro Paulos. Mas assim, eu fui para passar uma semana, 2, sei lá, descansar, né? Eu fiquei 1 ano nesse lugar. Eu ia perguntar, essa 1 semana, 2 semanas virou o quê? Virou 1 ano, Kelma. E 1 ano em que, quando as pessoas estão dentro, quando a gente estuda Jung, né, as pessoas falam, o Jung fala muito desse movimento da gente ir em direção ao inconsciente. Eu falo assim, olha, eu tive uma vivência que eu fui, não foi uma coisa abstrata essa conversa, não. Foi muito real para mim. O inconsciente, ele se materializou muito forte, assim, de uma forma muito concreta na minha frente. Porque eu fui jogada nesse lugar em que tinha roda de xamanismo, curso de animal de poder, coisas que não tinha nada a ver com o meu universo. É como se eu tivesse saído daquele universo racional e fosse literalmente jogado no inconsciente. Nossa. Foi essa a sensação que eu tive. Então, eu fui entrando em contato com esse outro lado. E foi o que me salvou. Então, nesse 1 ano, eu dei espaço para um outro lado da minha vida. Para essas outras coisas que jaziam no inconsciente, né? Mas que eram parte de mim. E o tarô foi esse lugar. Porque graças ao tarô, eu dei abertura para isso. E aí sim dei espaço para o tarô de verdade também, né? Porque até então era só uma brincadeira, eu fazia questão de falar isso. E aí o tarô entrou mesmo, eu resolvi estudar tarô, resolvi me dedicar ao tarô, né? E como eu sou uma pessoa que quando eu gosto eu me proponho a mergulhar, eu vou fundo, sabe? Eu gosto de buscar fontes, né? Não é porque eu estava no irracional que eu não usava o racional como suporte bacana para me ajudar também. Claro. Então, acabou que isso conversou muito bem. E a partir daí, meu encontro com o Ney também, o Ney Naif, eu encontrei nesse mesmo período que eu estava em São Paulo, eu encontrei com o Ney, que para mim era uma coisa assim, nunca imaginei que eu fosse conhecer o Ney, quem falasse não, que eu seria uma amiga do Ney. Né? Então, assim, eu vi o Ney, uma entrevista dele com a Marília Gabriela. Ai, sim, eu lembro de frente com dessa Gabi. Entrevista, muito sim, boa. Ele cabeludo, né? Sim. E aí eu escutei aquela entrevista, eu falei assim, cara, esse cara fala coisas que muito interessantes, eu gostaria de estudar com ele. Mas era uma época que a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? Não tinha. Então, assim, era difícil, eu morava em Minas Gerais, eu acho que na época ele morava no Rio, e era uma coisa tudo muito difícil. Até que quando eu fui em São Paulo, quando eu estava aí, nesse período que eu fiquei 1 ano aí, um belo dia eu passeando com a minha mãe foi passear em São Paulo, eu fui com ela, porque a gente estava na periferia, né, em Parelheiros, fui para o centro passear com ela ali, tinha um curso do Ney, de mandala, lá no Gaia, e eu falei, vou fazer, foi a primeira vez que eu vi o Ney, assim, ao vivo e a cores, né, já tinha lido muita coisa dele, mas nunca tinha feito um curso com ele, e eu achei que nunca ia fazer.
Aí eu falei, nossa, minha oportunidade, mãe, vai passear sozinha que eu vou fazer um curso de mandala. E aí eu fiquei o fim de semana lá no Gaia, conheci o Ney, e a partir daí não parei mais nesse meu avanço com o tarô, né? Fui aprofundar, me apaixonei cada vez mais pelo tarô. E a partir daí eu fui me assumindo como taróloga, né? E eu tô até hoje nesse lugar, né? Também, por mais que eu abri outras frentes, o tarô ainda está aqui. Ele ainda faz parte e acho que não vou abandoná-lo nunca, né? Porque ele tem um papel, assim, muito importante na minha história. E aí, nos últimos 5 anos, surge a possibilidade de estudar Jung, né? O Jung veio muito forte para mim, assim. Comecei a ler Jung, conversou muito com tudo que eu já enxergava no tarô. Aquilo foi fazendo algumas conversas, né? Alguns paralelos. Eu comecei a borbulhar, né? Aquela coisa toda foi... E o próprio atendimento com o tarô, né? Era uma coisa que quando eu estava atendendo, eu sempre tinha aquele lugar de falar assim, pô, mas e daí? Eu vou falar isso com a pessoa, mas como ela vai lidar com isso? Sabe, assim, Total. eu sentia a necessidade de, tipo assim, como que eu acolho essa pessoa? Como que eu posso dar uma ajuda para ela lidar com as coisas que eu estou falando com ela? Então, sempre foi uma preocupação minha. E além daquele lugar de estar simplesmente falando para aquela pessoa coisas que poderiam estar acontecendo, ou coisas que já estavam acontecendo na vida dela e ela não estava percebendo, como melhorar isso, aconselhar algumas coisas, né? E o que acontece numa leitura de tarô, né? E aquilo foi me tocando, sabe? De eu falar assim, não é mais do que isso que eu quero. Eu não quero só esse lugar de estar aqui falando, eu quero ajudar essa pessoa a lidar com essas questões que às vezes aparecem numa leitura, né? Então, como que eu posso fazer isso? E aí me veio o interesse da psicologia, né? Para trabalhar com alguma coisa que pudesse me dar suporte. Eu fiz psicanálise, né? Então eu fui estudar psicanálise, mas a linguagem da psicanálise ainda era uma linguagem que não era a linguagem que eu buscava, sabe? Eu sentia falta, assim. Eu falava assim, não é bem isso, sabe? Eu queria uma coisa... E aí, nesse lugar de fazer psicanálise, eu fui lendo Jung, né? Inclusive, no meu processo de estudo, a gente tinha que fazer terapia, né? Durante o curso. Isso é muito legal. Aí no meu processo de análise, eu nunca mais parei, né? Mas comecei aí a fazer meu processo analítico. E o meu psicanalista... que era um professor meu do curso que eu fazia, ele rolava de rir, porque às vezes eu trazia sonhos, né? E ele começava a falar, né? Os sonhos na interpretação mais mesmo freudiana. Tá, mais ortodoxa. E eu chegava para ele e falava assim, não é isso, nós vamos ter que usar Jung. Ele falava, mas Débora, eu não... Ele chamava Sócrates, sabe? Olha que nome maravilhoso. Eu falei assim, não é para qualquer um não, porque o meu analista era o Sócrates e o meu professor que coordena o meu curso de pós é Heráclito. Vê se é para fraco. Bem, não é para qualquer um. Você viu? Não é para qualquer um não, minha filha. Eu falei, tem que dar boa coisa aí. E aí eu com o Sócrates eu ficava, olha... Vamos conversar sobre Jung. Ele falou, Débora, mas eu não tenho condição de dar um olhar junguiano, que eu não conheço. Aí eu falava, mas eu conheço. Vamos trocando que a gente junta, a gente chega no lugar. E foi muito bacana, porque ele se propôs a fazer isso também, sabe? Ele também fez esse movimento, ele foi muito aberto. Agradeço muito ao Sócrates por isso, né? E foi muito bacana para nós dois esse processo, sabe? E hoje eu já faço terapia junguiana, né? Óbvio, porque eu tinha que ir para um junguiano. Tinha que ir para casa. Tenho. Eu falei, como é que eu vou falar uma coisa que eu ainda não fiz um processo terapêutico nessa linha? Eu preciso passar por isso, né? Então, já tem alguns anos que minha terapia é junguiana. Que legal. Cara, que legal. Bom... Tem prática, tem teoria, tem experiência, né? Então, é aquilo que eu falei, assim, é bom porque a gente pode te ouvir e pode desenrolar algumas coisas. Eu acho que para desenrolar real, aí a pessoa tem que realmente fazer um curso, sabe? Tem que se comprometer. Aí já aconselho quem estiver ouvindo, procura a Débora, inferniza ela para ela fazer um curso, para ela poder passar
todas essas percepções, porque é muita coisa e realmente não adianta, né? A gente não encerra isso, sei lá, num podcast que seja, mas aqui pelo menos vamos tentar passar em alguns lugares que eu acho que você já pode clarear muito o caminho aí e o olhar de muita gente, né? Esse assunto é um assunto bem espinhoso, se tornou, infelizmente. Eu acho maravilhoso a gente estar aqui para isso. Então, eu quero como você já passou a sua trajetória, próxima questão, que você já sabe, é assim, como é que é a relação do Jung e o tarô? É possível uma relação, se bem que você, né, enquanto você falava, a gente já sente, mas é possível uma relação entre Jung e o tarô? Existe essa ponte? Como é que você faz isso? Sim, existe paralelos. Eu falo que assim, quando você começa a estudar, né, a própria história da psicologia, o Jung faz parte dessa história, né? Então ali, junto com Freud, tudo foi aparecendo esse contexto todo ali no final do século XIX, começo do século XX, né? Então a gente tinha ali isso tudo pipocando. E foi uma história que veio em decorrência de um movimento que já acontecia antes, né? Que foi resgatando algumas coisas da Idade Média, né? Então, teve uma época com essas ordens iniciáticas, essas coisas todas na Europa, que pipocou ali no século XVIII, século XIX, né? Que foi uma retomada desse movimento de busca dessas raízes, dessas origens greco-romana que voltaram muito forte ali na Idade Média, né? Que foi justamente a época em que o tarô surgiu. Né? Então, surgiu, né? Então, assim, foi lá. Então, assim, tinha um espírito de época ali. Perfeito. Então, esse espírito de época, você vai ter o tarô, você vai ter a alquimia, né? Então, isso é um espírito de época que muita coisa do que estava acontecendo, vamos dizer, nesse inconsciente de época, né, estava ali. Muitas coisas conversavam. Então, se você pegar tudo que está ali, a filosofia da época, a literatura, a arte, a filosofia, tudo estava. Eles tinham coisas que conversavam, né? Porque tinha um espírito de época ali. Tá. E a alquimia, que o Jung usou muito a alquimia para fazer os paralelos com a psicologia junguiana, né? Ele trata essas. Como chama? Essas reações alquímicas, né? Como processos mesmo de desenvolvimento psicológico. Então, esse lugar do que a gente queria ali, do chumbo ao ouro, na verdade, é o desenvolvimento psicológico que estava sendo colocado ali, né? Como se a alquimia estivesse projetando um conteúdo psicológico, né? Trazendo de forma material, vamos dizer assim, né? Uma realidade psíquica, que é o que a gente vai ver também na mitologia, né? Então, a gente tem projeções de inconsciente em vários campos. E aí, quando eu estou lá trabalhando com tarô, eu falo, nossa, isso aqui, sabe? Muitas das coisas que ele falava paralelo com a alquimia, eu via uma carta do tarô e falava, nossa, é isso aqui que ele está falando. É a torre, é a estrela. Ai, que legal. Então, assim, eu falei, poxa, tava tudo a ver, né? Até porque a gente tem até na história do tarô, que tem alguns personagens que a gente sabe que trabalhou com alquimia, que tinha ligação com cabala. Então, essas coisas não estavam tão isoladas umas das outras, né? Sim. Então, acaba que elas estão se impermeando, né? As coisas, elas estão ali, uma entrando na outra, influenciando a outra. E o tarô, quando a gente pega os arcanos maiores, você tem uma leitura do caminho da individuação do Jung, assim, maravilhosa. Que legal, sensacional. Sabe, assim, muito bacana. E tanto que o meu TCC, na pós, eu estou escrevendo sobre isso, né? Estou pegando todo o caminho, né, dos arcanos maiores. O próprio Jung, porque assim, quando a Sally Nichols lançou, né, o livro Jung e o Tarô, sim. Muita gente começou a falar do Jung como se aquelas coisas que a Sally Nichols trouxe fossem coisas do Jung. Né? Muita gente, assim, eu já escutei demais, assim, a pessoa falar um negócio e falar assim, o Jung falou isso. Eu falei, não, o Jung nunca falou isso sobre tarô. Foi a Sally Nichols que falou. Eu fiz,
Sally Nichols falou. Então, assim, o que ela fez, o que é muito importante o trabalho dela, né? Porque ela foi a primeira que pegou isso, né? Que tentou fazer essa conversa do tarô com Jung. Então, ela também teve essa percepção de olhar para aquilo e falar, olha, isso aqui tem uma conversa, tem paralelos e tudo mais. E muita gente confunde, achando que é Jung. Tem muita gente que já falou para mim assim, o livro do Jung. Eu falei, mas esse livro não é do Jung. E aí uma das coisas que eu comecei a fazer foi buscar na obra completa do Jung o que ele falava sobre tarô. Então eu fiz uma busca. Ótimo. E assim, pouquíssimas coisas, né? Mas coisas interessantes. Então assim, a primeira referência que ele faz do tarô é de 1930, numa carta. Ele responde uma carta de uma mulher que pergunta para ele se ele conhecia o tarô. Tá. E aí ele fala que conhecia, que era mas ele fala uma história que era a história. Eu brinco com o pessoal, eu falo assim, Jung não entendia nada de tarô. Mas porque era a época que ele estava, provavelmente era papus. Ele estava lendo papus, sabe? As coisas que ele traz, é isso. É isso que eu ia te falar. Então, assim, a época que ele estava, a informação que ele tinha é a informação da época. A gente não pode querer que o cara lá, virada do século, saiba o que a gente sabe no 21. Exatamente. Então eu falo, olha, mas vamos dar uma coisa aí, porque ele não era, ele nem estudava o tarô, claro, né? Então o que ele sabia de tarô eram as coisas que estavam escritas na época. Então, assim, muito do que você vê ele falando, às vezes você lê e você vê, papus isso aqui, ele deve ter lido papus, entendeu? Então, assim, ele coloca lá que era um baralho de origem cigana, não sei o quê, mas era a informação que eles tinham na época, né? Sim, é isso. E pronto, mas assim, sem muita profundidade, né? Isso aí foi em 1930, essa primeira referência que ele faz. Posteriormente, eles tinham um encontro anual, chamava Círculo de Eranos. Sim, tinha ele, assim, Campbell, Duran, Zimmer. Eu fico falando assim, eu queria... Uma mosquinha. Perguntar pra mim assim, Débora, você pode voltar agora pra onde? Quero ir pro Círculo de Eranos de 1934. Eu também. Eu também voltaria sem pestanejar. Sem pestanejar, entendeu? Imagina escutar aquele povo conversando ali, trocando ideias, entendeu? E a ideia do círculo era fazer essa conversa entre o pensamento oriental e o ocidental, né? Porque o próprio Jung, ele falava que nós no Ocidente é como se a gente fosse a consciência e o Oriente o inconsciente. Olha. Então é como se a gente tivesse, assim, na própria estrutura da humanidade, a gente tivesse também essa mesma estrutura psicológica, assim, né? Olha, que legal. Então o que acontece? No Ocidente a gente teve um desenvolvimento muito grande da consciência, enquanto no Oriente eles tinham um contato muito profundo com esse inconsciente, né? Certo. Então o negócio era fazer essas trocas para que saísse uma coisa bem bacana ali, né? E era a proposta do ciclo de Eranos. E aí ele coloca no Arquétipos do Inconsciente Coletivo, que é um dos volumes da obra completa dele, ele coloca lá, tem 2 parágrafos que ele fala de tarô. E aí ele fala que várias imagens do I Ching, de vários oráculos, inclusive as cartas do tarô, ele ligava com os arcanos, com os arquétipos da transformação. Tá. E ele fez esse link através de uma palestra do professor Bernoulli, que deu uma palestra em Eranos, acho que 32 ou 34, não lembro. Certo. E aí ele começa a falar desses arquétipos da transformação. Então ele fala, olha, esses arquétipos não são personalidades, eles são transformações da vida humana. Tá. E aí ele coloca isso e você vai vendo isso. Eu fiquei louca por essa palestra do Bernoulli. Movi mundos e fundos para conseguir ler essa palestra. Eu falei, eu quero ler essa palestra. Como é que eu quero ver o que o Jung viu nessa palestra que despertou isso nele. E eu consegui entrar em contato com a Fundação Eranos. E eles me enviaram essa palestra em alemão. Aí eu traduzi tudo, né? Mas é muito bacana. Porque ele faz um estudo dos números e da geometria nos arcanos maiores. Certo. Tá. Perfeito. Então, assim, muito bacana. E foi essa palestra que despertou o Jung, né? Para isso.
Mas ele não chegou a fazer estudos profundos. Depois você acha algumas citações dele no Seminário Visions, que é um dos seminários mais maravilhosos que tem do Jung, na minha opinião. E nesse seminário ele fala das cartas do tarô, ele fala do diabo, fala do pendurado, né? Então ele dá alguma pincelada nisso um pouco mais. Na década de 50, ele monta um grupo de estudo entre mulheres, né? Ele tinha um clube psicológico. Se eu não me engano, eram 5 mulheres, que ele queria estudar sincronicidade. Ele queria fazer estudos de sincronicidade com oráculos. Então, a proposta dele era pegar vários oráculos, então astrologia, I Ching, tarô, né? Geomancia, e ver como que isso poderia ser trabalhado dentro da ideia de sincronicidade para mostrar como que isso funcionaria. Só que isso não avançou tanto, não, sabe? Ficou uma coisa muito solta e acabou não indo muito longe. Mas o ano passado saiu os diários da Sabine Tauber. Sabine Tauber era uma dessas mulheres desse grupo. E publicou os diários dela. E nesses diários, ela traz mandalas que ela fez com Jung, com tarô, com geomancia, maravilhosa. Nossa, que sensacional isso. Então, assim, e aí nessas mandalas, ela discute com Jung o que era a imperatriz ali, o que era a sacerdotisa. Então, eles trazem interpretações psicológicas fazendo uma mandala. Das cartas, então, eles fazem maravilhoso, assim, sabe? Então, assim, quando você trabalha com a ideia comportamental, você já está usando isso. Entendeu? Quando não você manjo interpreta. do Jung, mas hoje pois em dia... mas você já está trazendo essa ideia psicológica aí, no comportamental. Né? Você já traz... Não é de hoje que você está fazendo isso. Não, faz tempo, Débora, mas hoje em dia eu não consigo imaginar o tarô sem esse viés, porque é um jeito que a gente tem de humanizar, de personificar a leitura, não tem jeito, né? Sim. É porque eu acredito muito que a gente acha a nossa linguagem, né, no oráculo. Sim. Eu acredito muito nisso. Então, assim, para ser verdadeiro, tem que ser a nossa linguagem. Então, assim, se a linguagem da pessoa, ela vai fazer bem. Você vê que tem gente que tem essa linguagem adivinhatória maravilhosa. Sim. Porque é a forma da pessoa ver a vida, é a forma que ela... E ela vai fazer isso muito bem, porque é uma verdade dela. Sim. Né? Para mim, isso já não conversa tanto, entende? Total, então, eu tenho que... Eu olho para esse tarô, claro que todo conhecimento de tarô, volta e meia, aparece coisas que realmente estão lá, né? Que a gente fala assim, nossa, ficou muito claro coisas que poderiam acontecer ali, a gente não tem como escapar disso. Mas o olhar que você dá, a forma de olhar para esse tarô é diferente. Né? Então, a minha preocupação quando eu olho o tarô é muito mais para ver assim, que pontos que essa pessoa precisa olhar para o próprio autoconhecimento dela, né? Para ela trabalhar nela as coisas que não estão muito bacanas. Né? Às vezes é porque eu virei terapeuta, na verdade, né? Então, assim, não adianta separar as coisas. Sim. Por mais que quando eu estou jogando tarô, eu não estou fazendo terapia com a pessoa, mas a terapeuta está presente. Então, eu dou dicas para ela, sabe? Assim, olha, vai procurar uma terapia quando eu vejo que o negócio tá indo para um lugar, né? Às vezes eu falo assim, olha, quem vai te ajudar aqui não é o tarô, é uma terapia. Sim. Porque, às vezes, tem coisas que a gente consegue mudando alguns comportamentos mesmo de vida, né? Às vezes falta só comportamentos conscientes mesmo a gente mudar. Então, mudança de vontade, você ter mais vontade para fazer, se você colocar mais ímpeto ali, pode fazer muita mudança. Mas tem coisas que se estão lá, baseadas nessa questão inconsciente, não vai mudar se você não fizer uma terapia. Entendeu? Não vai mudar. Não tem vontade que mude isso. Não vai. Sabe? Então, assim... O tarô aí é só um facilitador, né, Débora, na verdade. Ele é uma ponte, literalmente uma ponte, mas que vai levar a um outro lugar, um outro caminho mesmo. Né? Inclusive uma ferramenta que pode ser hoje, eu uso o tarô, por exemplo, em terapia também, eu posso usar o tarô. Não é obrigatório, não vou falar para você assim, você vai fazer terapia comigo, você vai ter jogo de tarô. Não. Tá. Mas, por exemplo, eu preciso de ter um contato com esse inconsciente do meu paciente em terapia junguiana. Certo.
Tá? Então, só se a gente ficar só na fala, às vezes eu consigo pegar algumas coisas com algum ato falho, alguma coisa que ele solta ali, algumas contradições, você consegue captar algumas coisas ali do inconsciente que vazam, né? Na própria fala. Mas é muito pouco, sabe? O legal é quando ele consegue trazer, por exemplo, sonhos, né? Porque aí os sonhos a gente vai conversar muito com esse inconsciente. Mas tem pessoas que não lembram dos sonhos ou tem muita dificuldade de trazer esse material. E aí parece que a terapia empaca, sabe assim? Eu tô ali só naquele lugar do que ela já tem consciência, do que ela já tá fazendo, e aí fica repetitivo. Sabe, o negócio parece que não sai do lugar, porque a gente tem uma tendência de permanecer. Né? A gente se protege e a gente acaba permanecendo, né? Tem uma rigidez é até uma forma de resistência, né? A pessoa acha um lugarzinho bom ali que funciona e ela vai ficar ali mesmo, né? Sim. E não é nem de propósito, é natural. Não né? é. E aí o tarô às vezes me ajuda, não só o tarô, uma Halila, né? Eu jogo o tarô para conversar com esse racional da pessoa. Então, na hora que eu tô jogando, e aí é uma outra dinâmica. Porque às vezes a pessoa olha o desenho, já traz algumas coisas para ela mesma, já começa a falar. É como se ela estivesse sonhando acordada, sabe? Através do tarô. É um acesso sensacional. Então, assim, o tarô vira uma ferramenta, sabe? Não é que ele está fazendo o negócio, mas ele é um contato com esse racional. Sim. Assim como uma Halila também eu uso. E aí depende muito da estrutura da pessoa, né? Se a pessoa dá abertura para isso. Se a pessoa... Então, por exemplo, uma Halila, quando é alguém que gosta desse universo védico, que faz yoga, eu tenho alguns pacientes assim, né? Então, uma Halila funciona muito bem para essas pessoas, porque faz parte desse universo delas, da simbologia que ela tem, né? O tarô, a maioria tem uma abertura com o tarô, né? Só pessoas que às vezes têm uma questão religiosa muito forte, que às vezes colocam um bloqueio ali, mas geralmente funciona muito bem. E conversa muito com os símbolos, né, vamos dizer, do cristianismo e tudo, né, que a gente tem, a maioria da nossa cultura ocidental, que por mais que a gente fale, a gente não fala assim, eu não sou cristã, mas a gente é culturalmente cristã. Isso é muito forte na cultura ocidental. É verdade. Então não dá pra gente fugir desses símbolos e de como isso nos afeta, né. Então assim, o tarô vem como uma ferramenta. Uma ferramenta. Para trazer esse imaginário mesmo, sabe? Exato. Que é onde a gente conversa com esse racional. O irracional não vai vir com a gente falando, discutindo, teorizando sobre o assunto, sabe? Sim. Ele vai vir nesses momentos lúdicos. Então o tarô é esse portal lúdico para algo que vai além da nossa compreensão. Perfeito. E o Jung, quando ele falava de sincronicidade, eu sempre falo isso nas minhas turmas da pós, né? O pessoal fala assim, a Débora é melhor para falar de sincronicidade. Eu falei, só porque eu, além de ser bioestatística, né? Então eu entendo os conceitos. Quem pega o livrinho de sincronicidade do Jung, ele faz uns experimentos astrológicos, aí ele faz várias contas lá de bioestatística, e muita gente fica perdidinho, sabe? E eu falo, para mim aquilo foi muito simples. Cheguei rapidinho, só vocês que estão aí se matando. É o básico do básico da estatística. E o oráculo, né, que porque eu falo assim, não existe oraculista que não sabe o que é sincronicidade. Ele pode não saber explicar, pode não saber colocar em palavras, mas ele lida o tempo todo com isso. Exatamente. Porque a sincronicidade é o quê? É um evento, né, que a causal, então não tem uma causa, né, ali que você consiga definir, e ele é uma coisa significativa que acontece, uma coincidência significativa. Então, quando a gente joga e você tira ali uma combinação que conversa exatamente com aquilo que está vivendo o paciente, aquilo é uma sincronicidade. Quer dizer, na hora que acontece isso, eu falo que a sincronicidade é mágica, porque na hora que você fala algo que você não tem como saber, então não tem uma causa, a pessoa fala assim, qual que é a causa dela falar isso para mim? Não tem uma causa. Né? Porque, tipo assim, ela sabe da minha vida, não sei o que, aí você acha uma causa. Mas como a pessoa, você nunca viu a pessoa na vida. Aí você chega ali e você fala um negócio que a pessoa fala assim, como? Naquele momento, aquilo ganha um significado muito grande psicológico para a pessoa. E eu costumo resumir isso de forma metafórica, assim, é Deus que está falando.
E a gente vê entende? isso na prática, né? É muito Na louco. prática, o tempo O todo. tempo todo. É isso Entendeu? mesmo. São esses insights. E é isso que faz a diferença. Porque na hora que você está fazendo uma leitura, eu costumo falar assim: olha, quando você faz uma leitura de tarô, para quem tem conhecimento, é sempre bacana. Porque você está falando de coisas que Sim. são humanos, que todo mundo lida com isso. Então, assim, é maravilhoso uma consulta de tarô com quem tem conhecimento, independente de qualquer coisa. Mas na hora que acontece essas sincronicidades, a gente sabe que o negócio muda de figura, É. né? E aí acontecem mudanças e a gente toca em lugares muito especiais nessas pessoas. E aí sim vem o tal do luminoso, né? Do que a gente não sabe o que é. Sensacional. E aí que eu sim. falo assim, eu resumo, é o mistério, né? É um mistério, não interessa o nome que você dê a esse mistério, né? Você pode chamar de Deus, você pode chamar de inconsciente, mas existe um mistério, a gente não pode negar que existe um mistério. Nem um cientista como eu pode negar que existe um Sim. mistério, Sim. né? Chega uma hora que a gente esbarra no mistério. Sim. E ele existe, eu não sei o que é um mistério, justamente porque a gente não sabe o que é mistério. Se eu soubesse, deixaria de ser mistério. Exato, exato. A gente fala muito isso, né? Não queiram descobrir tudo e saber resposta para tudo. As coisas que não têm resposta são as mais interessantes na prática oracular. Mas, e assim, a gente só começa, isso para mim foi um aprendizado. Um aprendizado, o tarô me ensinou muito nesse lugar. Hoje eu sou uma terapeuta melhor porque eu sou uma taróloga e sou uma taróloga melhor porque eu sou uma terapeuta. Então, assim, para mim isso é, sabe, eu não tenho, você falar comigo assim, Débora, o tarô, você pode fazer terapia com o tarô, né? O tarô pode ser terapêutico. De várias formas ele pode ser terapêutico. Né? Ele pode ser Sim. terapêutico como um efeito terapêutico que muitas coisas podem ter, né? Sim. Como você pode... Um bom jogo de tarô é terapêutico, assim como uma boa conversa, Sim. assim como assistir um filme que você gosta, assim como fazer uma viagem que você gosta, né? Sim. Que te acrescente algo, ler um bom livro, tudo isso tem efeito terapêutico, né? Na vida. Sim. Mas ele pode ser um bom instrumento para te ajudar no processo de terapia. Ele pode ser um bom instrumento. Você falar assim para mim, vou fazer uma consulta de tarô e na consulta de tarô eu estou fazendo terapia? Não, porque o processo de terapia é longo, ele não acontece no encontro, né? Sim, Eu não posso verdade. chegar e falar assim para você, vamos jogar aqui e aí eu já resolvi sua vida aqui no jogo. Não. Né? É a mesma coisa com o Mahalila que eu faço, né? Ele é muito terapêutico, mas ele vai me apontar questões e eu falo assim, agora você pode trabalhar isso melhor em terapia. Se são questões muito importantes e muito difíceis de você lidar com elas, você vai precisar de um processo terapêutico para poder fazer isso. Não adianta só eu te falar. Claro. Né? Claro. Não adianta só eu te falar e você falar assim, então eu descobri que é isso, e daí? E agora? O que você faz com isso? Né? E agora, como é que você lida com são isso? lugares diferentes, né, Débora? Eu acho que a prática oracular ocupa um lugar, a terapia, a psicoterapia, a psicanálise ocupam outro lugar, né? E essas coisas podem se conversar, mas uma não ocupa o lugar da outra necessariamente, né? Não é uma substituição. Não é uma Perfeito, substituição. entendi. É uma conversa que pode ajudar, sabe? Sim. Porque na própria terapia, principalmente no caso da terapia junguiana, o inconsciente é muito importante ser colocado ali. Sim, mas claro. como que você traz o inconsciente para jogo? Entendeu? Como que você traz esse inconsciente? Você tem que lidar com essas... Você tem que contar com sonhos. Você tem que usar alguma ferramenta lúdica. Imagem. Né? Para poder fazer isso. Sim. Sabe? Para poder trazer esse lugar. Porque senão... difícil você entender o que está acontecendo ali, né? Em termos inconscientes, porque a pessoa que está respondendo, né? Quem está respondendo é o ego. Tudo passa por ele. Então ele coloca filtros às vezes, sabe? De coisas que ele não quer falar porque ele pode julgar que vai ser feio ele falar aquilo. Ele mesmo se julga. Não necessariamente de forma... eu falo por causa disso, é tudo uma estratégia. Não, mas é natural que a gente queira se proteger, né, Kelma? Isso acontece o tempo todo. A gente não gosta de perceber que a gente pode ser ruinzinha, que a gente pode ter um pouco de inveja da coleguinha. Exatamente. Porque a gente quer ser
que a gente quer se ver nesse lugar muito bonitinho, né? Assim, não, eu sou uma taróloga maravilhosa, sabe? Eu estudo Vedanta, sou junguiana e eu não tenho esses sentimentos. Ai, que mentira! Exatamente. Falei hoje isso lá no Instagram, falei, as pessoas criticam, né, a reprodução, um copia o outro, aquela discussão eterna, o plágio, mas quem nunca fez, né? Isso não significa que você vai continuar para o resto da sua vida plagiando os outros. Não, você tem que entender, olhar aquilo e trabalhar aquilo. Mas achar que você nunca reproduziu, que você nunca plagiou, que você está acima do bem e do mal, que você é entrar nesse lugar que você falou, que é o lugar que estaciona um processo terapêutico muitas vezes, Sim, e que aí tem total. que ter ferramenta para você conseguir acessar esses espaços nossos mesmos, que são espaços humanos, né? Sim, porque você precisa se colocar nesse lugar, sabe? Para poder Total. fazer uma terapia bacana, de você estar disposta a olhar para essas coisas. A partir do momento que eu acho que eu não tenho nada, que eu sou perfeita, que não, eu sou muito madura, não tenho o que avançar. Né? Eu não tenho o que avançar. Como é que eu vou avançar se eu já acho que eu estou no lugar, já estou individuada? Então, assim, não tenho o que avançar. É a mesma coisa quando eu estudo Vedanta, né? Aí tem umas pessoas na espiritualidade que ela já está iluminada, não tem que caminho mais ela quer fazer. Sim. Ela já está na iluminação, né? Sim. Na cabeça dela. Então, assim, não tem como avançar nesse processo, né? Se eu me coloco aqui com você, que eu estou nesse lugar de que, olha, eu já entendi tudo, eu já lido com todas as minhas coisas, eu não tenho esses sentimentos inferiores, né? Quer dizer, poxa, como é que eu avanço se eu não consigo enxergar que isso está presente? Exatamente. Exatamente. É um lugar meio de estagnação, né? Esse. Total. E o tarô ajuda, porque ele joga na cara, né? Os oráculos, né? Eles vão chegar ali e eles não têm dó, né? Não tem dó. Eu tenho aqui na porta, que eu tô até lendo, aqui na porta do meu escritório, minha mãe bordou para mim não pergunte ao tarô que você não deseja saber, do Ney Naif, a frase. A frase então, do Ney, clássica. Então assim, eu tenho isso bordado aqui com 3 espadas ainda na bordou. Perfeito. E eu olho para isso e aí é isso, né? Tipo assim, o cara do tarô vai te responder. Entendeu? Agora você está pronto para a resposta que ele vai te dar? Né? Essa é a questão. Essa a questão. E tudo isso que você está trazendo, que eu tinha aqui as questões, mas você já foi batendo uma por uma, que assim, tem muita confusão que se faz em relação ao Jung e o tarô, né? Coisas que você trouxe aqui, então, uma clássica, que é a Sally Nichols, não é o Jung. A Sally Nichols é uma versão possível de você entender o tarô por esse olhar, né? Tem uma série de coisas que envolvem o entendimento de sincronicidade, de arquétipos, que são conceitos junguianos que precisam também sair desse rolo, então, confusões que fazem parte, que as pessoas realmente precisam dar mais atenção para isso, para não sair misturando, né, alhos com bugalhos, os limites, que são fundamentais para as pessoas poderem fazer essas pontes saudáveis, né, Débora? Que são sem limite, é aquilo que você falou, sem entender o nosso lado, entre aspas, feinho, a gente não avança, e sem ter limite também, a gente não enriquece aquele espaço onde a gente se encontra. Então, coisas que precisam ser entendidas antes da pessoa misturar, né, as bolas, e acho que se aventurar aí nesse caminho. Aproveitando até essa deixa, essa fala, como é que sugestão você dá para as pessoas que curtem esse rolê? Tipo, gosto do Jung, gosto do tarô, queria unir essas coisas, queria saber mais. Por onde ela vai, Débora? Como é que ela escapa dessas pegadinhas e dessas armadilhas que estão aí pululando nas redes sociais e na internet? Eu acho que a primeira coisa, você tem que ter uma base sólida em alguma coisa. Então, você tem que ter uma base sólida do tarô ou uma base sólida na psicologia junguiana. Tá. Então, tenha um chão para começar essa conversa, sabe? Aí você vai usar a psicologia junguiana para amplificar esse tarô que você já conhece.
Tá. Ou você vai usar o tarô para também amplificar conversas junguianas que você já conhece. Tá. Então, assim, eu sempre falo, tenha um chão para começar a fazer esse trajeto. Então, não fique imaginando que você vai simplesmente fazer uma salada e não sabe nem tarô, nem Jung, entendeu? Tá. Na verdade, é isso que eu percebo. As pessoas, às vezes, acabam que não sabem nem o tarô profundamente, nem o Jung profundamente, e fica falando coisas muito superficiais, palavras de autoajuda, entendeu? E não é por aí. Não é por aí. Então, assim, se você nós estamos com um público aqui, a maioria, que estuda tarô. Então, A maioria. quando você tiver uma base boa de tarô e você gosta do Jung, vá procurar ler Jung. Procurar ler, porque na hora que você estiver lendo Jung, você vai encontrar as figuras do tarô nas falas. Isso era... no meu curso, o pessoal começou a me pedir para montar um curso para ensinar tarô para os junguianos. Ai, que delícia. Por quê? Porque nas aulas da pós, toda vez que a gente estava ali falando as aulas, eu dava, meus exemplos são todos no universo do tarô ou no universo védico. Porque é o meu universo, entendeu? É isso que eu estudo, é isso, os meus símbolos são nesse lugar. Então você fala um negócio comigo, eu já vou falar, opa, a força, já ele vem na minha cabeça. Ah, isso é estrela, esse momento é eremita, sabe? Ou então alguma coisa da mitologia védica, já vem logo na minha cabeça. Sim. São os meus universos simbólicos. E isso conversa muito porque tem coisas que a gente não consegue explicar com palavras. Entende? Também. Porque o símbolo, ele é justamente símbolo porque ele não se esgota. Se ele se esgotar, ele deixou de ser símbolo. Ele é agora um signo, né? Se você pega um negócio e fala isso aí, isso, acabou. Cadê o simbólico nesse negócio mais? Ele é só um conceito, né? Perfeito. Então, o símbolo, ele tem um lugar de racional, de luminoso, né? Como o Jung fala, que a gente não esgota ele. Tanto que, Kel, quantas vezes a gente joga tarô há anos, volta e meia, vem aquilo num jeito que você fala assim, eu nunca vi essa carta nesse jeito. Exatamente, é sempre novo. Ela se apresenta de uma outra forma naquela historinha e você fala, nossa, eu nunca tinha pensado na estrela desse jeito. Sim. Ela apareceu agora de um outro contexto, sabe? Mas claro que continua sendo a estrela, né? Mas ela não se esgota, por mais que a gente fale dela, chega uma hora que você fala assim, nossa, eu não tinha olhado para a estrela assim. Né? Porque ali tem um simbolismo muito rico, que está vivo ainda. Sim. Né? E por isso funciona tanto. Sim. Né? Então, assim, olha para isso. Vai estudar Jung. Assim, um livro mais simples do Jung, para começar, é O Homem e Seus Símbolos, né? Que o Jung já foi escrever lá no final da vida dele. Você já vai falar alguma coisa aí? Mas é isso que eu ia te falar. Aí você está falando toda linda, né? Assim, o livro mais simples é O Homem e Seus Símbolos. E eu falo, então, criatura, a gente está num mundo digital bizarro, onde as pessoas se formam no Instagram, né? As pessoas fazem formação no YouTube, no Instagram. Você fala, que livro você leu? Não, eu vi um vídeo de 5 minutos sobre o livro. Sim. De quem? Não lembro o nome da pessoa. Aí você fala, misericórdia. Então, assim, estamos nesse mundo. E aí também, talvez seja interessante a pessoa ler o Jung, e se ela não entender, Débora, ela ter figuras confiáveis para ela poder aprender, porque às vezes o Jung precisa que alguém ensine a pessoa, às vezes a pessoa não vai entender. Sim. Né? Sim, eu falo muito, né? Eu tô sempre dando cursos, inclusive no segundo semestre agora eu vou abrir uma outra turma de tarô com essa pegada junguiana. Olha lá, minha gente, né? atenção. Então, para quem se interessar, no meu Instagram, é só me seguir lá, que eu sempre tô fazendo essas chamadas. Perfeito. Então, já tem uma turma junguiana que tá me pedindo, vai abrir outra turma de tarô e tal. Então, assim, provavelmente isso vai sair agora em outubro, novembro. Então, maravilha. Se alguém se interessar também, né? Tem no Instagram, no YouTube, tem canais muito interessantes junguianos. O próprio Instituto Dédalus, que é onde eu faço a pós, é um canal maravilhoso. Eles têm um canal lá, Instituto Dédalus. Busquem lá no YouTube. Instituto Dédalus. Tem palestras. Aí sim, tudo lá falando do Instituto Dédalus, sabe? Então, eles falam de
várias leituras. O coordenador do curso, que é o Heráclito Pinheiro, que é hoje um dos grandes nomes para se falar de Jung no Brasil. Eu, sinceramente, desconheço alguém que tenha mais conhecimento que Heráclito no campo junguiano. O Heráclito, assim, tem hora que eu falo assim, é surreal. É surreal, porque ele fala, você está conversando com você assim, você fala um negócio, ele já fala, olha, isso aí tem no volume tal, no parágrafo. Maravilhoso, é maravilhoso quando a gente encontra essas pessoas, né? São pessoas, nossa, são bênçãos na vida da gente. Não, e falando em sincronicidade, né, se a gente falar com uma significativa aí, quando eu comecei a estudar o Jung, um amigo que é junguiano, ele me mandou um vídeo do Heráclito, falando sobre ativação de arquétipos, porque eu tinha comentado com ele, né, na época tava uns negócios no Instagram de falar como ativar arquétipos, e eu tinha falado, que viagem desse povo, que é isso, esse povo tá doido, e aí ele viu o vídeo do Heráclito comentando sobre isso, né, e ele falou, nossa, você vai amar esse vídeo, acho que esse cara tem a sua linguagem aí. Eu assisti, Kelma, na hora que eu assisti, eu falei, eu vou estudar com esse cara. Olha lá, é maravilhoso isso. Eu vou estudar com esse cara. E aí eu entrei em contato com ele. Ele falou, olha, nós estamos abrindo uma turma da pós. Eu já entrei na turma e hoje inclusive quem está meu orientador no TCC. Olha isso, é referência, perfeito. Então, assim, é maravilhoso, sabe? Então tem muita coisa boa. Por mais que a gente tenha muita bobagem, a internet tem isso, você tem que saber filtrar, né? Não a gente pressa, tem muita coisa. E filtrar, escutar e ver se aquilo realmente tem uma profundidade, sabe? Boa. Porque você estava falando a questão de arquétipos, né? E, gente, eu não tenho nada contra as pessoas terem leituras diferentes de algumas coisas, mas na hora que você fala assim, eu estou falando de arquétipo de Jung, aí eu vou achar ruim do que você vai falar se não for o que é de acordo com o que o Jung fala, entendeu? Se você falar de arquétipo e não falar que é de Jung, falar, sei lá, de Platão, né? Porque teve outras pessoas que trabalharam com o conceito de arquétipo diferente do de Jung. Sim, teve outras pessoas. Não vou dar meu pitaco, né? Não vou dar meu pitaco. Perfeito. Mas se você chega e fala assim, o Jung fala dos 12 arquétipos, eu já falo, que 12 arquétipos de Jung? Onde você tirou isso? De onde? Tirou 12 arquétipos de Jung. Sim. Entendeu? Aí a pessoa tá lá no curso falando dos 12 arquétipos de Jung. Eu falei, de onde você tirou isso? O Jung nunca falou de 12 arquétipos. Os arquétipos, eles podem ter infinitos. Entendeu? Que desgrama de 12 arquétipos é esse? Aí você vai pegar. Foi uma leitura que a galera do marketing fez, baseada na Jornada do Herói, né? Então eles construíram. Nossa, que é outra. Sabe? Que a Jornada do Herói é outra. Que se você procurar, eu tive que escrever sobre ela. Acho que foi o meu primeiro artigo no Afilates, foi falando da Jornada do Herói. É bizarro. É assim, são 3 partes, 6 partes, 9 partes, 12 partes, 16 partes. Você fala, gente, só vai ler o Campbell, que era do Círculo de Érano, só vai ler o rapaz, porque senão a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue pensar, a gente se perde muito nessa história, na busca pelo que é mais fácil, mais rápido, mais, enfim, sei lá, né, mais imediato. Sim, e essas pessoas, fala, aí fala, o 12 arquétipos de Jung. Aí todo mundo que escutou aquilo começa a repetir a mesma história. Reproduz, eu falei disso hoje no Instagram. Reproduz, sem pensar. Não sabe nem onde tá aquilo, aí você fala assim, onde você tirou? Isso eu fiz, assim, eu fiz um curso e a pessoa falava, 12 arquétipos de Jung. Aí eu falei, opa, peraí. Tudo bem falar de 12 arquétipos, não vou discutir a respeito disso. Mas você falar 12 arquétipos de Jung, aí não. O Jung não falou de 12 arquétipos. Tá. Né? Tá. Então, assim, não use o nome do cara. Ele não falou sobre isso. Vou aproveitar para perguntar. Quantos arquétipos o Jung falou? Vamos lá, vamos deixar claro. Não tem isso. Tá, não tem isso. Perfeito. Entendeu? O Jung fala que, assim, você pode ter infinitos arquétipos. Né? Porque o que o arquétipo... Vamos pensar na ideia junguiana de arquétipo. Que, na verdade, as pessoas acham, quando falam de arquétipo, é assim, é como se fosse alguma coisa... Tá mais para Platão, né? Como se tivesse um modelo que você vai lá acessar. E não, para Jung não é isso. Eu aprendi assim, a primeira vez que eu ouvi falar de Jung foi assim, as formas, acho que eram 7 formas. Pois é. Primeira vez.
Não. Mas Tá. assim, o que o Jung está falando quando ele fala em arquétipo? Tem uma entrevista dele, entrevista não, são perguntas e respostas no seminário dele lá. Aí alguém pergunta para ele assim, e se não existir arquétipo? Ele fala, não é meu problema, eu nunca falei que existe arquétipo. Tá. Aí a pessoa fala assim, como assim? Oxente. Como assim? Aí ele fala, gente, arquétipo, o que ele fez? Ele fala assim, eu não tenho uma teoria, eu tenho um nominalismo culto. Ok, perfeito. Eu observo as coisas na clínica, então eu observo comportamentos, padrões, formas de imaginar, formas de não sei o quê. Eu agrupei isso e dei um nome. Tá. Entendeu? E podem ser Então, ele matrizes, fala assim, inclusive. Por exemplo, pode ser matriz. Ele fala assim, o arquétipo, ele fala, isso eu acho maravilhoso, que ele faz a comparação com a classificação botânica. Né? Então, para mim, que eu sou botânica, né? Então, na hora que ele falou isso, eu entendi perfeitamente o que estava acontecendo. Então, ele chegou e falou assim, olha, quando você classifica as plantas, você coloca lá famílias, né? A família das plantas. Então, família melastomatácea, família não sei o quê. Nomes fáceis, sempre A melastomatácea, cadê a melastomatácea? Ela existe? Me mostra a melastomatácea. Perfeito, perfeito. Não existe a melastomatácea. O que existe são várias plantas que, em conjunto, formam a melastomatácea. Certo, perfeito. Entende? Uma matriz então, o arquétipo é isso. Ele fala Sim. assim, olha, arquétipo é a etiqueta. O que importa é o que está dentro da gaveta. Perfeito, perfeito. Entendi, Entende? total. Então, ele deu um nome para como que a gente tem padrões de comportamento, padrões de imaginar, padrões de intuir, que é típico humano, né? Por isso que ele fala que é coletivo. Tá. Porque não é algo que é só meu. É algo que a gente tem em comum. Então, eu gosto muito de fazer isso, as pessoas entenderem melhor. É assim, se a gente pensa no corpo humano, né? Você consegue perceber que nós temos um padrão de corpo, né? Para ser humano. Sim. Todo mundo tem um coração, 2 pulmões, aquela coisa toda assim. Eu e você, a gente se olhar uma para outra, nós somos completamente diferentes uma da outra, fisicamente. Mas nós temos o mesmo padrão de corpo. 2 olhos, um nariz, uma boca, funciona na mesma forma. Isso também acontece na psique. Então, essa forma de estruturar a psique, ela é arquetípica. Porque ela é a mesma coisa que acontece em você por ser humano. Né? No humano, nós temos a mesma forma de imaginar. Então, as nossas imaginações, as nossas intuições, a nossa forma de pensar, ela se dá na mesma estrutura. Como que a gente imagina uma coisa, como que isso vai se desencadeando. Isso tem uma estrutura humana. Existe uma forma humana de fazer isso. Sim. Entender? Isso é arquetípico. Né? Porque não é uma coisa que é minha. É uma coisa que é do humano, né? Então, quando você nasce, você já tem esses padrões. É como se fosse, isso vai acontecer, né? E quando a gente olha pro tarô, por exemplo, como essa história da jornada da individuação, né? A individuação é o quê pro Jung? É se tornar a nossa personalidade, desenvolver a nossa personalidade. Né? Nossa, porque a personalidade é um todo. Sim, é um trabalho. É um todo que não é só o desenvolvimento do ego, muito pelo contrário, né? A gente precisa desenvolver conteúdos que não estão ali na consciência. Eles têm que trazer isso para integrar isso. Integrar. Isso. Então, a individuação é você fazer essa integração. Que, por exemplo, estou dando um curso de leitura a psicologia da Kundalini Yoga, do Jung, inclusive. Eu estou dando um grupo de leitura por causa dos temas védicos, né? Que tem lá, as conversas védicas, que o pessoal fala assim, não estou conseguindo entender esses paralelos que o Jung faz, não. Porque eu preciso entender um pouquinho dos conceitos védicos, né? E aí, quando você traz isso no chakra, que você tem a Kundalini, que seria essa energia Shakti, né? O feminino ali, no primeiro chakra, a ideia é ela subir e se unir com Shiva. Então, é a união do masculino e do feminino. Quer dizer, essa união dos opostos, que também está acontecendo na individuação, ela já está ali representada numa metáfora de outra metáfora. Nossa, e que me lembra o mundo, inclusive. A carta do mundo. Né? Sim, e o tarô também tem. Justamente porque essa individuação também está lá.
Perfeito. Né? Então, se você pegar ali, eu falo assim, ó, se a gente for pegar muito a grosso modo, você vai ter uma primeira estrutura, que é a organização do ego, toda aquela parte social ali, é aquela organização do ego, né? Uhum. Então, você tem a primeira etapa, onde você tem as figuras ali, até o pendurado. Eu falo que o pendurado é a reversão da libido, ela muda, né? Então, toda aquela construção do inconsciente, ela agora vai virar para o inconsciente. Aí você começa aquelas figuras que não são mais figuras humanas. Humana, né? sim, perfeito. Então, você tem essa reviravolta, quer dizer, todo o desenvolvimento da consciência agora tem que se voltar para o inconsciente. Uhum. Para você fazer esse processo de desenvolvimento, né, da personalidade. Sim. E aí você vai passar por tudo ali, o diabo, lidar com as sombras, essas coisas todas, né? Desestruturar esse ego que a própria torre traz. Perfeito, Né? sim. Tem que desestruturar tudo aquilo que você achava que era você. Claro, tem que quebrar. Para continuar ali, né? E você tem depois ali Lua e Sol. Então você tem também a polaridade masculina e feminina ali, né? E o julgamento, que agora é o quê? É um renascimento. Agora você tem uma nova psique, né? Como se você já está integrado a outras coisas, você tem agora uma nova unidade que aparece no mundo. Total. Né? Então, assim, tá tudo lá. Tá tudo lá. Tá Entendeu? tudo Então lá. você pode dar um olhar psicológico para isso. Tá. É a única forma de olhar o tarô? Claro que não. Até agora nós chegamos sem ninguém fazer esse olhar, entendeu? Então, assim, isso foi começar a acontecer na década de 80, né? Para cá é que as pessoas começaram a conversar sobre Jung no tarô. Até então, ninguém fazia essa conversa e o tarô sempre funcionou e sempre... Então, assim, você não tem que fazer isso para jogar tarô, né? Claro. Mas se é uma linguagem que conversa com você, ela faz sentido. Ela faz sentido. Tem algo ali que você consegue fazer ali, sabe? Assim como você pode fazer leituras com a cabala, também num aspecto psicológico, a própria questão da Kundalini, né? São várias coisas que você pode conversar fazendo esse paralelo, né? Então, é estudar, mas você precisa estudar. Essa coisa rasa, sabe? Que as pessoas acham que não dá, sabe? Se fosse para fazer raso, não vai para esse lugar. Tá? Não vai, não. Né? Dá para fazer o tarô sem precisar entrar nisso e tá tudo certo. Exatamente. Então, se você quer entrar, faça isso estudando, né? Buscando Jung. Eu falo assim, às vezes eu já vi gente falando de Jung, eu falei, o que você leu do Jung? Nunca leu nada. Então, por que você está falando do Jung? Porque alguém falou, não sei o quê. Eu falei, poxa, mas não é, a gente não pode falar porque alguém falou, né? Porque alguém pode ter falado errado. E aí, como é que você sabe? Você precisa ir lá, ler as fontes do que você está falando. Né? Busca as fontes dessas coisas que alguém te falou, né? Hoje a gente faz isso o tempo todo, história do tarô, né? A gente vai lá e busca, tentando entender como que foi esse momento. Para mim, cara, nossa, comecei a buscar essa história do tarô, para mim trouxe tanta coisa, sabe, assim, de informação, que eu já pensei em montar um curso, falar só sobre filosofia ligada ao tarô. Porque é riquíssimo, Kelma. Muito material. Nossa Senhora! É muito lindo. Nossa, quando eu começo, eu falo assim, meu pai do céu, que coisa maravilhosa. É muita muito coisa rico boa. quando você começa a aprofundar. Então, assim, tem muito. Aquele simples baralho tem uma profundidade filosófica, história, psicológica. Então, quando você se propõe a mergulhar fundo nesse universo, nossa, assim, ó, explode, sabe? Aí assim, vai. É maravilhoso. E vai. Aí vai. E claro que eu não estou tirando o mérito da intuição no tarô. Né? Não estou tirando o mérito, porque na hora que a gente está jogando, muitas vezes a gente não está pensando nessas formulações teóricas todas. Vem coisas ali que é muito intuitiva. Muito, né? No jogo, você tem hora que você fala assim, você fala assim, nossa. Insight. De onde que eu tirei isso, né? Tem mesmo. Né? Tipo assim, poxa, eu contei uma história aqui, né? Que eu falo que a gente é contador de história. Eu me considero uma contadora de história. Sem dúvida. E tem que ter repertório, né? Que é para contar história.
Então, vai estudar psicologia, vai estudar, não nesse sentido de que eu vou fazer terapia, mas para você ter repertório, sabe? De coisas que você gosta. Literatura, né? Literatura tem coisa maravilhosa. Sim, sabe? Giovana falou muito disso aqui. Quando ela veio, ela falou isso. Vai ver a vida, vai viver a vida, vai estudar, vai ler outras pessoas. Sim. É isso mesmo. Perfeito. Se coloca na vida. Perfeito. Minha querida, maravilhosa, porque ela só foi passando pelos pontos. Não precisamos, nem precisei enumerar. Começa a falar, não para, né, Ela foi passando, não, mas foi maravilhoso, porque foi passando, foi limpando, foi esclarecendo. Acho que é aquilo que eu falei no começo. Tem que estudar com quem a gente confia, com quem sabe, é o seu caso. Aqui a intenção é só as pessoas poderem ouvir o quanto é possível desenrolar esse monte de nó com confiança, com segurança, fazendo um tarô bacana e também respeitando a psicologia analítica, respeitando teoria junguiana que tem conexão, mas que precisa de conhecimento. Então, assim, resta falar para você o seguinte, ou melhor, pedir para você deixar seus contatos aqui para o pessoal te achar. E olhando isso para um futuro longo, porque podcast é assim, a gente está fazendo hoje isso, daqui 3 anos a pessoa vai ouvir o episódio e falar, eu vi a Débora. Então, deixe seus contatos, enfim, despede e já deixa aí o seu serviço. Primeiro agradecer você, né, pelo convite, sempre boa as nossas conversas, já estava sentindo falta, já tinha tempo que a gente não fazia, precisamos fazer mais. As prosas são boas, viu? Né? Nem que seja assim no Instagram, uma livezinha rápida. Sim. Pra gente trocar. Bora lá, porque eu gosto. As conversas com você são sempre bacanas. É bom. Então, agradecer muito. Eu adoro o seu podcast. Sempre tem pessoas muito bacanas aqui. Legal. Que bom. São ótimas de ouvir, né? O meu contato mais fácil é me achar no Instagram. Né? Então, @Deb, com B mudo, _ Amaral, _ Bi. Né? Bi de abelha. Né? Porque Débora é abelha em hebraico. Tá, né? Olha que legal. E então aí, por causa de um sonho meu aí, meus sonhos aí, eu fui para esse lugar dessa abelha e aí eu resolvi colocar ela no meu Perfeito. no meu nome no Instagram, sabe? Tá, então é Deb com B mudo, _ Amaral, _ BEE, de abelha em inglês. Isso. Perfeito. Isso mesmo. E lá eu tô sempre publicando coisas sobre tarô, sobre Jung, cursos que eu dou. Agora mesmo eu tô começando um curso sobre esse livro da psicologia da Kundalini Yoga, que são seminários do Jung. Acabando esse, aí eu provavelmente vou abrir uma outra turma de tarô, com essa pegada também junguiana. Tá. Então, estou sempre fazendo alguma coisa, ou nesse universo védico, conversando, ou tarô. São meus 2 universos que conversam com esse racional aí. Perfeito. Eu sempre estou usando esses universos simbólicos aí, o tarô e o universo védico. Né? Ótimo. Então, quem se interessar e gostar desses temas também, vai me achar. Eu tenho um canal no YouTube também, é só me procurar lá, Débora Amaral. Meu canal chama Ananda. Legal. Então, é um canal de autoconhecimento. Olha. Então, eu faço algumas coisinhas dentro de autoconhecimento. Inclusive, a primeira aula desse Psicologia da Kundalini Yoga tá lá, que eu fiz segunda-feira, tá lá, para quem quiser assistir. Né, falando um pouquinho dessa conversa do Jung com os chakras e com a Kundalini. Tá corre bom? Lá ver, corre lá seguir essa mulher, corre lá ouvir o que ela tem para dizer, que é muita coisa boa. Maravilhoso ter você aqui. É sempre realmente as nossas prosas rendem muito. A gente tem muitos pontos de insights parecidos, então é muito louco. Às vezes a gente até fala palavras junto, então assim, é muito legal mesmo. Super recomendo, é uma figura que está aí no rolê há bastante tempo e que dá para botar uma fé, porque esses assuntos são sérios e precisa ser tratado com gente séria. Então, super obrigada de você estar aqui, de ter compartilhado com a gente tanta coisa bacana, e a gente vai continuar proseando, de um jeito ou de outro, então com certeza, com certeza. Beijo, querida, beijo minha gente. Até mais.
Esse podcast tem o intuito de conscientizar praticantes, profissionais e interessados por tarô, e não se presta ao papel de ensinar, formar, criar ou ditar novas regras. Se você busca uma consulta de tarô, procure para isso um profissional confiável e, caso deseje estudar ou adquirir conhecimentos na área, procure cursos responsáveis.